São Barnabé, apóstolo. Nossa inspiração de santidade de hoje é um homem que vendeu tudo para seguir Cristo, tornou-se coluna da igreja primitiva e enfrentou perseguições com alegria pelo Evangelho. Conhecido como Filho da Consolação, São Barnabé foi missionário, mártir e companheiro de São Paulo, levando a fé aos confins do mundo pagão. Neste vídeo, você vai descobrir como sua coragem, generosidade e amor pela verdade moldaram os primeiros passos da igreja e por que seu exemplo ainda fala ao nosso coração hoje. No dia 11 de junho, a Igreja Católica celebra São Barnabé, que passou a Igreja triunfante no ano 61. Embora não eleito diretamente por Nosso Senhor, Barnabé faz parte do Colégio Apostólico e, como São Paulo, é enumerado entre os primeiros propagandistas da religião de Jesus Cristo. Descendente da tribo de Levi, Barnabé era natural da ilha de Chipre, onde a família possuía uma vivenda. Tinha primitivamente o nome de José. Discípulo de Gamaliel em Jerusalém, fez belos progressos no estudo das ciências e, sendo homem, de caráter puro e espírito generoso, associou-se aos discípulos de Nosso Senhor. Depois da ascensão de Jesus Cristo, Barnabé foi um dos primeiros que venderam seus bens e entregaram aos apóstolos o produto da venda. Ao que parece, gozava José de grande estima entre os apóstolos, que lhe mudaram o nome para Barnabé, isto é, Filho da Consolação. Se dermos crédito a São João Crisóstomo, o nome Barnabé foi lhe dado por causa da grande habilidade em consolar os aflitos. O novo apóstolo tomou logo parte ativa na administração da igreja e foi quem apresentou São Paulo aos fiéis de Jerusalém a São Pedro e São Tiago. A presença de Paulo em Jerusalém causou temor entre os cristãos. Por isso, foi necessária uma recomendação especial. E, aliás, foi tão bem feita que São Pedro não pôs dúvida em hospedar o antigo perseguidor em sua própria casa, pelo espaço de 15 dias. 4 ou 5 anos depois, vemo-lo em Antioquia, para onde os apóstolos o tinham enviado, pois a igreja de Antioquia havia feito grandes progressos. As conversões tornaram-se tão numerosas que Barnabé pediu o auxílio de São Paulo. Ambos trabalharam, com resultados esplêndidos na nova comunidade, e foram os fiéis de Antioquia os primeiros que receberam o nome de cristãos. Barnabé era um apóstolo zelosíssimo, cheio de fé e do Espírito Santo, sempre disposto para a luta contra as dificuldades que se lhe opunham. A vida foi-lhe um contínuo martírio, razão pela qual os apóstolos, reunidos em Jerusalém, afirmaram, em referência a ele e a São Paulo, que esses dois apóstolos sacrificaram a vida por amor do nome de Jesus Cristo. Foram eles os portadores das esmolas arrecadadas em Antioquia, para os cristãos famintos em Jerusalém. Aos apóstolos, reunidos em oração, veio do Espírito Santo a inspiração de separar Paulo e Barnabé para a pregação do Evangelho entre os pagãos. Para esse fim lhes impuseram as mãos invocando sobre eles o Espírito Santo. Sendo assim formalmente recebidos no colégio dos apóstolos, iniciaram os trabalhos apostólicos em Seleucia, na Síria. Associou-se-lhes João Marcos, e os apóstolos estenderam a missão a Salamina e Pafos, em Chipre, e a Perge, na Panfilha. Foi lá que João Marcos se separou dos companheiros, com bastante pesar de Barnabé, de quem era primo. Paulo e Barnabé continuaram as viagens apostólicas e pregaram o Evangelho em Pisídia, Icônio, Listra e Derbe. Os pagãos, estupefatos pelos grandes milagres de que foram testemunhas oculares, julgaram ver em Paulo o deus Mercúrio. Na figura imponente de Barnabé, porém, quiseram reconhecer o deus Júpiter. Tão grande foi o entusiasmo pelos apóstolos de Cristo, que quiseram construir um altar em sua honra e oferecer-lhes oblações, como a divindades, intento ao qual Barnabé e Paulo energicamente se opuseram. Após longas viagens, voltaram a Antioquia, onde então se pronunciou o desacordo entre os cristãos por causa da observação da lei mosaica. Barnabé e Paulo discordaram da opinião dos cristãos de origem judaica, que julgavam obrigatória a observação daquelas leis para todos os cristãos, mesmo para aqueles que tinham vindo ou viessem do paganismo. Um concílio apostólico,
celebrado no ano de 51 em Jerusalém, decidiu essa questão em sentido favorável a Barnabé e Paulo. Barnabé aliou-se outra vez a João Marcos e com ele trabalhou ainda muitos anos na vinha do Senhor. É a opinião de muitos que tenha chegado até Milão. São Carlos Borromeu, fazendo referência a São Barnabé, chama-o Apóstolo de Milão. Barnabé morreu na ilha de Chipre, vítima do fanatismo religioso dos judeus, que o lapidaram. O corpo foi descoberto em 485. Sobre o peito, achou-se uma cópia do Evangelho de São Mateus, feita por ele mesmo. Reflexões. Jesus Cristo predisse grandes dificuldades, perseguições e uma morte tão ignominiosa quanto dolorida. Essa predição cumpriu-se literalmente, como o mostra a vida de São Barnabé, que, em companhia de São Paulo e de outros apóstolos, sofreu muito por amor do Evangelho. Segundo a vontade de Jesus Cristo, fundador da Igreja, não deviam os apóstolos fazer exceção à lei a que todos os cristãos haviam de ser e são sujeitos. A lei do sofrimento. O sofrimento é o apanágio de todos os que vão nas pegadas de Jesus Cristo. É fácil compreender a razão disso. Tribulações e perseguições sofridas por causa da justiça dão ao cristão ensejo de elevar-se à mais alta perfeição. Sofrer pacientemente, dar satisfação à divina justiça, não é e não deve ser, para o cristão, coisa extraordinária. Sofrer, porém, injustiça e inocentemente, só porque trabalhamos na propagação do reino de Deus sobre a terra, só porque praticamos a virtude e a outros a ensinamos para que também a pratiquem, se apesar de tudo sofremos não só com paciência, sem formularmos uma queixa, mas com alegria e íntimo contentamento. Então, o nosso sofrimento é a glorificação do poder do cristianismo. Poder sofrer pela justiça de Deus é uma graça especial, como tal reconhecida pelos cristãos. Ninguém de vós sofra como ladrão ou assassino ou malfeitor, mas sofrer por ser cristão não é nenhuma vergonha. Primeira Epístola de São Pedro 4, 15 e 16. O sofrimento nesta vida constitui para o cristão perfeito um purgatório. Puro deve ser o que quer entrar no céu. Sofrer, portanto, nesta vida, é grande e extraordinária graça de Deus, porque o sofrimento purifica e prepara a alma para o céu. Santo do martirológio romano, cuja memória é celebrada hoje, em Nápoles, na Campânia, São Máximo, bispo, foi exilado pelo imperador Constâncio por sua fé nicena, e morreu como confessor da fé, após suportar muitas dificuldades. Em Bremen, na Saxônia, São Rimberto, bispo de Hamburgo, e Bremen, como fiel discípulo e sucessor de Santo Ansgar, expandiu seu ministério para a Dinamarca e Suécia, e trabalhou incansavelmente para a redenção de cativos cristãos durante as invasões normandas. Em Mainz, na Francônia, Alemanha, o beato Bardo, bispo, primeiro como abade de Hersfeld, foi elevado ao episcopado e cuidou da igreja com incansável zelo pastoral. No mosteiro de Cambre, perto de Bruxelas, em Brabante, Santa Alice, virgem da ordem cisterciense, foi afligida por lepra aos 22 anos e viveu uma vida reclusa. No final de sua vida estava cega e não tinha membros saudáveis restantes, exceto sua língua, que usava para cantar louvores a Deus. Em Treviso, na Venécia, São Paris, sacerdote da ordem camaldulense, por 77 anos, auxiliou freiras, com conselhos salutares e morreu no 108º ano de sua vida. Em Gniezno, na Polônia, a beata Jolenta, abadesa, após a morte de seu marido, o duque Bolislau, o piedoso, renunciou às riquezas terrenas e professou a vida monástica com sua filha na ordem de Santa Clara. Em Saluzzo, na Itália subalpina, o beato Estevão Bandelli, sacerdote da Ordem dos Pregadores, renomado por sua pregação e diligente audição de confissões. Em Salamanca, na Espanha, São João de Sahagún, sacerdote da Ordem dos Eremitas de Santo Agostinho, restaurou a harmonia entre cidadãos divididos por facções violentas através de discussões privadas e da santidade de sua vida. Em Tortosa, na Espanha,
Santa Rosa Francisca Maria das Dores Molas Valvé, Virgem, transformou uma associação de mulheres piedosas na Congregação das Irmãs de Nossa Senhora da Consolação, dedicada a servir os aflitos. Em Roma, Santa Paula Fracinetti, virgem superando muitas dificuldades iniciais, fundou a Congregação das Irmãs de Santa Doroteia para educar jovens meninas na fé cristã. Ela perseguiu sua missão com força de espírito e admirável doçura. Em Ragusa, na Sicília, a beata Maria Chinina Virgem escolheu viver humildemente e simplesmente para cuidar dos doentes, abandonados e pobres. Ela fundou as Irmãs do Sagrado Coração de Jesus para ajudar todos os tipos de miséria. Na aldeia de Karakempru, perto de Diyarbakır, na Turquia, o beato Inácio Maloyan, bispo de Mardin e mártir durante o genocídio de cristãos naquela região, recusou-se a renunciar à sua fé, administrou a Eucaristia a companheiros prisioneiros e foi baleado ao lado de inúmeros fiéis cristãos, derramando seu sangue pela recompensa eterna da paz. São Barnabé, rogai por nós. Oremos. Deus Todo-Poderoso, que destes a São Barnabé, cheio de fé e do Espírito Santo, a graça de ser um arauto do Evangelho, concedei-nos por sua intercessão, anunciar com coragem e alegria a vossa palavra. Por Cristo, nosso Senhor. Amém.